Ok, minha gente, voltando aqui, meu amigo Davi Palhares, pastorzão, Davi Palhares, né? Meu irmão mais velho, que ele é mais velho que eu, bem mais velho. Davi tá perguntando assim, cadê você? Eu falei pra ele, eu vou sair mais cedo, mas ele quer que eu vá caminhar com ele. Vamos pra caminhada, só depois de meio-dia, Davi. Ele sabe que é depois de meio-dia, mas ele fica aqui me enchendo a paciência pelo WhatsApp. E graças a Deus, cada dia que passa, Davi mais forte, Davi melhor, né? Já tá caminhando sem a bengalinha. O velho tá ficando forte. Meu amigo, meu irmãozinho, Davi Palhares, da Igreja do Brasil para Cristo. Bom, vida que segue, muita gente participando aqui, dando suas opiniões. A Maria Felício, lá do Rio de Janeiro. Valéria Porto também já entrou aqui, falou com a gente. O Jones Vargas, da Anistia Internacional. Gente pra caramba aqui, muito obrigado a vocês que estão participando. E agora, vamos entrar dentro de um dos assuntos que eu gosto muito, que é o conservadorismo. Uma coisa que eu falo aqui no programa e recebendo hoje o pastor Gilmar. Bom dia, pastor. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui contigo, Hélio, com o Klaus, e poder, de alguma maneira, fazer um apelo, né? Àqueles que nos ouvem, à sociedade e ao grupo que está envolvido com esse movimento e com as pessoas, com a igreja, com toda a sociedade que precisa, de alguma maneira, ter uma consciência mais apurada a respeito do que está acontecendo. Eu gostaria de falar que eu estou percebendo assim uma floresta em chama. Nós vamos entrar nisso, né? Porque realmente está. Hoje pela manhã, Gilberto, se puder mostrar aquela foto outra vez. Klaus, olha onde eu estava hoje pela manhã, né? Com teus amigos, né? A gente foi pro café da manhã lá do Copete. E eu ali, ó, tô Eliseu, Larissa, eu tô ali no canto. Marcos Basílio, que vai estar amanhã lá na Missão Metodista Beldon, meu amigo pastor Marcos Basílio, pastor Jonas, vice-presidente do Copete, e hoje foi o nosso café da manhã. Eu estou vendo ali os pratos já tudo vazio, todo mundo já tinha comido, né? E Eliseu, teu amigo lá de Bom Sucesso, né? A gente está aqui com o pastor Gilmar. Oi? A gente está aqui, já liguei, agora está ok. Nós estamos aqui com o pastor Gilmar, ele o trouxe, né, porque além de ser pastor, ele é psicólogo e tem uma noção muito boa, muito apurada do que está acontecendo efetivamente com a nossa sociedade. Né? Aquilo que você diz, conservadorismo, a sociedade judaico-cristã chegando até hoje do jeito que chegou, tem um motivo. E a gente vê que ela está sendo desconstruída nos seus valores. Né? E nem tem pessoa melhor para falar sobre isso, para refletir sobre isso, que o pastor Gilmar, que é pastor, é um líder religioso, mas tem uma formação em psicologia, ou seja, entende todas essas coisas de uma outra forma. Ele vai nos brindar aqui com esses pensamentos, esses esclarecimentos dele. Gilmar, uma das coisas que eu não vejo hoje, existe, eu sei que tem, que por exemplo, eu tenho alguns sobrinhos que não são meus sobrinhos, um oficial do Exército, outro bombeiro aqui no Corpo de Bombeiro de Teresópolis, adultos, mas não são meus sobrinhos. É uma questão de afinidade, de amizade, que eu sou amigo dos pais, da família, né? Que é a família do Davi Palhares. É filho do pastor Márcio e da pastora Esther, esses dois meninos. Eles chegam perto de mim, benção tio, me abraçam, me beijam, benção tio, adultos. Mas você não vê mais isso. Isso não existe mais. Os meus netos, por exemplo, nenhum deles chega perto de mim e fala, benção avô, isso não existe mais. Isso é uma coisa que eu vivi, eu cresci assim com meus pais, meus avós. Isso acabou. Perfeito. Eu queria começar o nosso bate-papo por aí. Esse é um movimento da pós-modernidade, né? Esse tipo de relacionamento. É uma questão assim, em que a gente vive hoje como um reflexo de movimentos anteriores, que a gente chega a esse ponto. Se a gente vem, de alguma maneira, observando a sociedade, os movimentos sociais e, na história do pensamento humano, uma desconstrução de valores, essa situação aí vai ser evidente, porque quando a gente tem um relacionamento sem aprofundamento, um relacionamento efêmero, né? Um relacionamento sem comprometimento, uma compreensão de família em que, se tudo é família, sinceramente não tem família. Se qualquer coisa é família, não tem família.
Então, isso vai entrar e vai se infiltrando na educação, vai se infiltrando na compreensão familiar, na compreensão em que as pessoas vão tendo de relacionamento, de respeito, né, daqueles que são os pais, porque a gente tem um relacionamento hoje de pai com um filho em que a própria psicologia vai nos instruir a compreensão de que existe um relacionamento de amizade, de amigo. Mas a gente tem que... Espera lá, calma aí. Amigo não é pai, é mãe. Tem que ser amigo? Tem que ter um relacionamento de amizade, mas tem a questão da autoridade de um pai e a autoridade de uma mãe, dos pais. Então isso vai se perdendo na modernidade, na pós-modernidade. Aí quando a gente pega as crianças sem esse vínculo, né, sem esse de relacionamento com os pais, de bênção, de respeito, de carinho, não é? É um reflexo. Por muito embora os teus sobrinhos tenham esse respeito, mas a gente tem que olhar também a criação, a família, a importância que foi dado no desenvolvimento familiar de cada um deles, porque o ambiente vai falar muito a respeito do que somos, não é? Como que nós vivemos, a maneira como nos relacionamos. Então, quando a gente encontra criança, adolescente, jovem que tem esse tipo de respeito, é porque teve um ensinamento familiar, que isso, infelizmente, está sendo desconstruído, né? Se não completamente desconstruído já, né? E construindo uma outra coisa que não é essa essência de respeito que os filhos precisam ter com os pais. E não é só criança, adolescente, jovem, não, porque eu ainda sou filho, e eu ainda tenho que ter respeito com os meus pais, com seus 80, 70 e 80 anos. Isso permanece entre nós, principalmente na nossa geração, né? Uma geração já passada, mas a presente de hoje não tem essa afinidade, não tem essa instrução, esse ensinamento, essa educação. Não existe. O que é uma pena, eu acho. Eu quero te fazer uma pergunta técnica espiritual. Olha onde o que eu quero. Ô Sônia, eu ia fazer essa pergunta para ele, a Sônia do Grande Musical, ela botou aqui um comentário. Se as pessoas soubessem o poder de se receber a bênção de pessoas que amamos, receber um grande poder. Aí vai a minha pergunta. Naquele momento em que eu viro, ou que uma pessoa vira e fala para o seu pai, para o seu avô, não importa. A bênção, pastor. A bênção, tio. A sua bênção, tio. Aquela palavra que é proferida depois. Deus te abençoe, meu filho. Que poder ela tem? É um poder profético, né? De bênçãos, né? Que essa autoridade, quem dá é Deus. Isso vem de Deus. A gente trata, por exemplo, a igreja, né? Respeitam os seus líderes, certo? Mas quem que dá essa autoridade? É aqueles que estão ali diante daquela liderança. Estou falando de pai, filho. Sim. Também, porque os pais são líderes, né? Todos nós somos líderes em algum momento. E essa autoridade, para mim, quem dá é a presença de Deus. Então, quando alguém fala, Deus te abençoe, existe um poder profético ali de anúncio de uma bênção espiritual. E eu digo mais, eu não sou assim muito adepto da questão material em si, mas pelo lado espiritual, do Evangelho, daquilo que o Evangelho nos oferece, mas vai abençoar em todos os sentidos, porque a felicidade vem antes da realização. E quando alguém é abençoado com uma bênção do seu pai, com uma bênção do seu líder religioso, com uma bênção do seu pastor, com uma bênção daquele que ama, essa pessoa ela já está recebendo para si, já está atribuições de uma vida espiritual diferenciada por conta disso que está recebendo pela palavra. Porque é pela palavra que vem a bênção, a profecia, é pela palavra que vem a fé, é pela palavra que vem um bom relacionamento, é pela palavra que vem a cura. Tudo isso a gente tem como noção, não é verdade? Então, quando alguém diz, eu te abençoo, tem muita coisa envolvida ali. Mas quem pede? E se não pede, não recebe, não tem um relacionamento, não tem aquela coisa do amor fraternal, né? Então, eu vejo dessa forma. É um poder que é dado como autoridade, dado por Deus, aquele que está abençoando, e aquele que pede a bênção também, porque está se submetendo a esses valores,
né? Não perdeu esses valores que foram estabelecidos por Deus desde do início de tudo. Quando a gente pega a questão da família, a questão da igreja, quem estabelece isso é Deus, é Ele que faz isso, é Ele que constrói isso. E a humanidade, é claro que até hoje, como você está falando, tem isso, claro que tem. Porque tem muita gente que tem esses valores, mas deveria entender o poder desses valores. Às vezes fazem isso apenas como uma regra, como uma questão de costumes, né? Que não está ainda, não entendeu o peso do valor disso tudo, dessa bênção, né? E quando é opcional a coisa, quando sabe que tem que fazer, mas faz assim só por opção, só por costume, daqui a pouco fica desnecessário, porque não consegue passar isso para outra geração. Mas tem que ter essa compreensão. Por isso nós estamos aqui hoje. É um apelo que a gente faz. É um apelo para a sociedade, de uma forma geral, quando vê esse tipo de questão, entender por que acontece, para que acontece, qual é a finalidade disso, o que é importante, por que é importante isso hoje, para preservar o futuro da família, da casa, do lar, do bom relacionamento, de saber de onde vem essa bênção, não é? Que não vem quando Isaac vai abençoar Jacó, Abraão vai abençoar Isaac. Quando aquela bênção acontece, quem que dá a ordem para a bênção? Quem que está por trás desta bênção? Não é Deus? Não é o Espírito em nós? Não é o poder do Evangelho? Então tudo se converge para Cristo. Não tem para onde correr. A humanidade pode pensar em outros caminhos, em outras direções, mas não tem como fugir disso. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar com uma parede. Para a gente aqui, graças a Deus, tem uma porta aberta, né? Mas para muitos essa porta vai estar fechada, porque não vai compreender, só vai ver a parede na frente, não vai saber o motivo, o porquê de tudo isso e por que está acontecendo isso na sociedade. Quero te ouvir, Cláudio. Ué? Eu quero ouvir ele, Hélio. Eu estou aqui para ouvir o pastor e psicólogo, o pastor Gilmar, nosso amigo, porque esses valores, Hélio, são absolutamente as primeiras coisas que nós temos que fazer como conservadores. Entender quais são esses valores, de onde eles vieram, que eles nos trouxeram até aqui, mas principalmente lutar pela preservação deles. Por isso nós somos conservadores. Não é que nós sejamos reacionários, né? Não queremos voltar ao passado. Nós queremos manter o que existe, tá? E é lógico que o mundo anda para frente, existe evolução, mas nós não queremos desconstruir tudo aquilo que nos fez chegar até hoje, né? E o que a gente está vendo na sociedade é uma completa inversão de valores. O certo virou errado e o errado virou certo. Então, por isso que nós temos que entender o que está por trás disso, né? Então, hoje, quando nós defendemos por exemplo, a pauta anti-aborto, né? Deus deu a vida. E aí vem o homem no meio do caminho e diz, não, agora eu vou tirar a vida logo depois da sua concepção. As drogas, Deus deu a vida. E aí eu pego alguma coisa para acabar com a vida no meio da vida, né? Isso tudo é desconstrução e destruição da sociedade. Por isso que nós temos que lutar pelos valores. Por isso que o pastor Gilmar está aqui para nos brindar com essa aula, com esse ensinamento. Pastor, ele falou ali, o Klaus falou sobre o aborto. Eu sou rigorosamente, para mim não tem desculpa, não tem o que se falar a favor do aborto. Eu acredito que uma pessoa que seja a favor do aborto é porque ela não entende o que é o Deus ter um propósito para cada um de nós. Aí vai a minha pergunta para você. Se quando nós nascemos, se Deus tem um propósito para cada um de nós, no planeta todo, cada um de nós temos um propósito de Deus, tá? Como é que aquela vida que está ali dentro da barriga da mãe, ela pode ser ceifada se Deus tem um propósito para aquela vida também? É isso que eu não consigo entender em pessoas que falam assim, eu sou a favor do aborto. Eu acho que não tem desculpa, nem a mulher. Se a mulher foi estuprada, eu não quero porque eu fui estuprada, existe um propósito naquela vida. Eu acho assim, estou errado. Não, está perfeito, é isso mesmo. Mas a nossa visão aqui, ela segue essa linha de raciocínio, de interpretação e até de defesa assim, radical, a favor da vida, é porque a gente tem uma visão que ela é estabelecida
pelas escrituras sagradas, pela palavra. E é uma questão de vida ou morte para a gente. É uma questão de vida ou morte para a gente a defesa desse valor, de defender a vida. Porque a gente entende que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A gente não tem uma vida assim como algo, por mais que ela tenha sido de alguma maneira, ela venha ao nascimento por questões de um relacionamento, que seja ele de qualquer outra forma que não seja aquele que nós gostaríamos, de um bom relacionamento familiar, feita pelo amor, né? Ali com carinho, com responsabilidade, a gente tem que defender a vida, porque aquela vida ali pode representar algo muito importante para a sociedade e que a gente está impedindo de que ela avance. Imagina se Jesus Cristo, quando nasce, aquele relacionamento ali, o momento em que ele vai, através de Maria, pelo Espírito Santo, e aquela questão toda de José, se ele afasta-se de Maria ou não, se ele deixa, se não deixa, se ele casa, se não casa, se eles ficam ali em Belém, ou Nazaré, ou se vai para o Egito. Se Jesus Cristo, ele não foi bem recebido. Ele poderia ser uma pessoa nesse sentido, ser uma vida nesse sentido, mas ele nasce. Pela vontade humana, ele seria morto. Herodes mandou matar todos os recém-nascidos, não é? E se ele pudesse mandar matar no ventre, ele mandaria matar no ventre. É porque ele não tinha aquele poder de conhecimento e para mandar, mas ele... Aí nasce Jesus Cristo, o Salvador. Porque a história bíblica vai narrar que todo primogênito, de alguma maneira, ele é ceifado. Ele é morto, porque existe uma compreensão de que um primogênito viria para pisar na cabeça da serpente. Então, existe uma força espiritual por trás disso tudo, existe uma força no sistema por trás disso tudo, que quer impedir a vida. E que ela, ao nascer, venha receber aquilo que é importante para a boa existência, para o bem viver dela. Quando ela chega a este mundo, encontra este mundo, como eu disse no início, assim, sabe, tipo uma floresta em chamas, em que a gente está lutando como um beija-flor, jogando aguinha para tentar apagar esse incêndio, para tentar melhorar a vida e a condição de vida das pessoas. É isso que a gente está querendo. O Cláudio, ele fala uma coisa muito importante aqui, que a gente, como conservador, ou com essa visão, né, bíblica, a gente não quer, por exemplo, essa questão da proteção dos animais, isso antigamente não tinha. E agora tem. Isso é uma questão mais para a pós-modernidade, para a modernidade, de proteção, de cuidar dos animais, porque antigamente não tinha esse pensamento. A gente quer voltar ao passado? A gente quer voltar a um passado que não dava importância a isso? Em hipótese alguma. Agora, quando a gente defende a vida, a gente é criticado porque a gente é contra o aborto. Vamos estudar, vamos ver racionalmente de onde partiu toda essa ideia, esse pensamento, para ver se todo mundo que defende realmente vai corroborar com essa defesa de a favor do aborto. Porque se for olhar de onde começou de fato e como que o pensamento humano chegou a essa conclusão de que isso é uma coisa boa, a gente vai ver que tem muita coisa errada no caminho, na trajetória. E hoje, quando alguém é a favor do aborto, ele está, de alguma maneira, cometendo um homicídio. Ou pelo menos está em cumplicidade com alguém que está querendo tirar a vida. Isso veio surgindo através dos anos na educação escolar. Isso foi aparecendo de uns 40 anos para cá, é que isso começou a ser introduzido nas escolas. Aí a gente já vai entrar num assunto que não é o tema aqui, a gente vai entrar no assunto esquerda, direita, mas que isso foi começando a ser introduzido nas escolas. E eu estou falando com conhecimento de causa, que eu comecei a escutar isso, ouvi professores falarem comigo quando eu estava começando a estudar. Aí começaram, a gente não sabia o que era, mas já começaram a defender o aborto.
Então, Hélio, deixa eu só te entender. foi uma coisa que começou sim. colocado. E só pedir para o pastor como é que isso é eficiente, você colocou muito bem. Começou na escola. Ensina o menino no caminho no qual deve andar, que nunca se desviará dele. Sim. Ou seja, tanto as coisas boas como as coisas maléficas começam a ser implantadas nas cabeças de quem? Dos adultos? Das pessoas mais sérias? Não, lá na infância. Então, por isso que nós estamos aqui, né? Pela defesa desses valores, de conservar algo que está sendo incutido na cabeça das crianças desde a sua meninice, vamos dizer assim, né? E aí, quando isso aí explode na vida adulta, é só problema. É só problema. Aí depois tem que tratar, né? Por quê? Porque começou errado. Quando começa certo, lógico, tem chance de dar errado depois, porque a vida é dinâmica. Mas é muito mais provável que você tenha cidadãos corretos, cidadãos de bem, cidadãos contribuintes para a sociedade quando tem uma boa educação, do que quando eles começam a ter, na educação, implantados valores como esses. São antivalores, vamos dizer assim, né? Não é isso, pastor? Exato. Eu recebo, quando eu fiz minha pós-graduação em criança e infância, terapia cognitiva comportamental, mas eu, na minha abordagem, por mais que eu faça a conceitualização cognitiva, estruturada, essa questão toda da psicologia, a primeira coisa que eu quero observar, quero entender, é como que essa criança ela está sendo educada, está recebendo o ensinamento. Eu costumo dizer, por onde eu passo, eu fico até meio repetitivo nesse sentido, que a responsabilidade de educar são dos pais. Foi dado ao Estado esse poder em algum momento. E os pais, por conta dessa falta de tempo, falta de oportunidade, falta de instrução. Hoje. Aí coloca na escola, dá a creche, coloca nas pessoas o celular, a mídia, a televisão, os programas, tudo, né? Eu cresci, na minha infância, assistindo alguns programas da televisão, mas na minha época eram programas que tinham o seu ar de inocência, né? Que ainda não estava tão pesado. Isso eu estou falando de década de 70, década de 80, mas hoje não. Eu fiz um estudo essa semana, que eu fiz uma palestra no domingo, lá na Missão Metodista Belton, uma pequena palestra, sobre a Coreia do Norte. E dentro da minha pesquisa, você vê que eu já conhecia isso, né? Que eu sempre li muito sobre essas coisas, sobre esses países, né? O coreano, a Coreia do Norte, ele não sabe que de Jesus, ele não sabe que existe Deus. Essas duas últimas gerações, ou 3 gerações, eles cresceram na Coreia do Norte, desde criança nas escolas, entendendo que a grande divindade é o presidente da Coreia. É o Estado. É o Estado, é a grande divindade. Então, eles não sabem, eles não conhecem Deus. Eles não conhecem. Eles são culpados? Não. Eles não sabem que existe. Eles não conhecem Deus. Aí vai a minha pergunta. Passou para o Estado a educação das crianças, né? Lógico que eu não estou comparando o nosso Brasil com a Coreia, né? Mas passou com a Coreia do Norte. Passou para o Estado. Mas só que a criança chega na escola e ela vai ouvir aquilo diferente do que talvez os pais pensam. A questão, eu falo sempre também, que a autoridade hoje de um pai para os seus filhos não é falar alto, não é dar chinelada, a gente não é a favor de nada disso. Não é um discurso pesado em cima da criança, mas a criança vai respeitar os seus pais pelo nível de conhecimento que seus pais demonstram ter. Pronto. Se ele tem um nível de conhecimento mínimo, não é questão, eu entendo, né, as dificuldades de educação no nosso país, os altos e baixos, eu entendo tudo isso. Mas a gente tem que reagir, os pais têm filhos, que é a coisa mais importante para eles. Não adianta eles darem alimento, casa, roupa, tênis, dar escola, dar o melhor colher, não adianta nada se ele não chegar junto das crianças e dar um bom ensinamento, uma boa educação. Primeiro, os pais precisam ser educados para poderem conseguir, de alguma maneira, passar uma educação para as crianças.
Aí as crianças estão lá, ouvem na escola uma coisa e chegam em casa, que pega um lar, pega uma família que tem a sua fé cristã, que tem a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a sua interpretação teológica da Bíblia, onde percebe que tem alguma coisa errada, né? No mundo, e que eles precisam manter os valores. Aí eles chegam com as propostas que vêm do ensino, a questão de patriarcado, a questão da identidade, essas questões todas que a gente está vivendo na sociedade hoje, e eles não têm como esclarecer essas questões para as crianças, porque eles não estão procurando se informar, aprender. Eu acredito que os pastores, as igrejas, as pessoas que estão envolvidas na igreja, na liderança, têm muita condição de ajudar a sua membresia, porque são pessoas que estão lendo, são pessoas que frequentemente estão pesquisando, são pessoas que estão procurando se informar, para poder dar um norte. Para poder dar um norte, porque a criança chega e pergunta, não encontra um respaldo. Igual outro dia estava ouvindo, né, um testemunho em que tem um menino lá da igreja estava contando que ele estava na casa dele e do outro lado do muro os pais estavam lendo a Bíblia de manhã cedo assim com seus filhos, né, do outro lado do muro da casa. Aí estava contando a história de Davi e Sansão. Davi e Golias. Aí que Davi matou Golias. Aí o filho, não, eu não gostei desse Davi, não. Não gostou de Davi? Não gostei não. Mas por que isso? Não gostei dele não. E falando, por que não gostou? Ficou aquela conversa, por que isso, por que aquilo, né? Aí a criança falou, não gostei porque ele matou. Ele podia ter falado de Jesus para o Golias. Aí até o pai entender que a proposta do filho estava assim meio anacrônica e tal, mas depois ele explicou, né, a história, né, porque aconteceu, né, também que não tinha Jesus ainda. Não tinha Jesus, por isso é anacronismo, né? Não tinha Jesus, mas a criança não entende, não tem essa compreensão. A questão nossa hoje é que também os adultos também não têm. Aí quando olha o Antigo Testamento, mistura com o Novo, aí pega a história bíblica, não consegue colocar a Bíblia, a palavra, as Escrituras Sagradas, o Cristo, como norteador para a interpretação de tudo que você está vendo na realidade. Uma coisa que estão falando para a gente, acredite naquilo que a gente está falando, não no que você está vendo. E quando você olha Cristo, quando você olha as Escrituras, você olha para o mundo, você vai ter dúvida do que você está enxergando, do que estão falando para você. Então a gente precisa ter uma bússola, um norte. E a gente entende que é a palavra, né? Então essa educação, ela tanto está na sociedade de uma forma geral, como também dentro das nossas igrejas. A gente não pode perder isso de vista. Na nossa igreja lá, a minha preocupação primeira são com as crianças. Né? A gente precisa tratar das crianças e ensinar as crianças o caminho. Porque esse texto que o Cláudio acaba aqui falando de Provérbios, o pai tem que educar as crianças segundo o objetivo que eles têm para elas. Quais os objetivos que você, pai e mãe, tem para os seus filhos? Vai acontecer alguma coisa no futuro, dependendo do objetivo que você tem traçado para eles. Não é verdade? Então a gente vê na educação de hoje a ausência de um conhecimento daqueles que são responsáveis por passar, que têm a responsabilidade de passar a educação. Agora, se eles não procurarem de alguma maneira buscar a informação, dialogar com a liderança, com as pessoas que também têm essa vontade de saber mais e por que nós estamos vivendo pelo menos esse caos social, de tentativa de construir alguma coisa em cima de base nenhuma. Né? É o que a sociedade está querendo fazer, né? Está querendo desconstruir para construir o quê? Tem que desconstruir. Só desconstruir, né, pastor? Só desconstruir. Construir o quê? Agora, Hélio, eu estou muito satisfeito porque a gente está trazendo com o pastor Gilmar, provavelmente voltaremos outras vezes, um pensamento muito mais profundo para o telespectador, para as pessoas. Tá? Por quê? Porque não queremos ser rasos de repetir algumas coisas só, sem que as pessoas entendam por que nós estamos falando daquilo. Quando você fala contra o aborto, tá bom, eu sou contra o aborto, mas por quê? Ele não sabe que ele defende a vida. Ele não sabe ou não admite que foi Deus que deu a vida, então tem que ser preservada. Então, começam a confundir as coisas, e isso é uma estratégia, tá? Uma estratégia de contra-informação, vamos dizer assim, que não deixa que a verdade seja colocada.
né? Aliás, hoje a grande guerra é pelo monopólio, entre aspas, da verdade. Entendeu? Olha, a verdade vai ser o que eu vou te falar, o que eu vou colocar na internet, o que vai aparecer para você, não é aquela verdade ali, né? Por isso que tem gente dizendo, não, eu me considero um gato. E aí, mas você não é um gato, você é um ser humano. Não, mas eu tenho o direito de me considerar um gato. E aí aquele absurdo passa a ser uma verdade. E, por exemplo, a mídia, os meios de comunicação aplaudem. Não, é isso mesmo, você tem que ser o que você quiser. E tem gente querendo ser gato, cachorro, cavalo, entendeu? Então, é isso que nós estamos combatendo aqui, essa é a luta do conservadorismo, né? Eu quero... Márcio Eduardo também está aqui com a gente. Obrigado, Márcio. Eu estou vendo aqui, tem alguns comentários, é que eu não posso, durante o programa, ler todos os comentários, porque senão a gente não faz programa. Agora, tem alguns comentários aqui extremamente inteligentes. Coisa muito... e com profundidade. Que bom. Acho que as pessoas estão realmente... É o que você acabou de falar. As pessoas já estão entendendo aonde a gente quer chegar. Por exemplo, a verdade é sempre espiritual, primeiramente. Então, revelada na matéria. Você vai no contexto que a pessoa está falando. Depois ela comenta aqui, proteção aos animais sempre existiu desde a Arca de Noé. Então tem muitos comentários aqui muito interessantes, muito obrigado a todo mundo. E isso fica no YouTube, né? E as pessoas vão debatendo, como estão debatendo aí. Os nossos números nas redes sociais estão chegando a números muito altos. E tem sido muito bom para a gente. Patrícia Monte botou aqui, muito bom o Dr. Cláudio trazer o assunto. Márcio Danilo, meu amigo Márcio Danilo, pastorzão, professor. Chegou tarde, Márcio, estou acabando o programa. Ele mora nos Emirados Árabes. Julho está chegando, hein, Márcio? 5, 6 e 7 de julho. Cheguei tarde no programa, que tema forte que precisa ser falado. Estou te esperando aqui em julho. Você vai conhecer o Márcio. Que bom. Né? Você conhece o Márcio? Ele é pastor, ele mora nos Emirados Árabes há 9 anos. Meu amigo, meu irmão, Márcio Danilo. Todo dia a gente está junto aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp. Chegou agora. Abraço, Márcio. Hoje eu estive lá no Copete, na Café da Manhã dos Pastores. E chegamos ao final do programa. Amanhã eu vou estar aqui com Bake. Bake Sun. Quem é Bake? Bake, ele é candidato. Eu não sei ainda o que ele vai fazer da sua candidatura. Ou seja, ele é pré-candidato. É um líder comunitário lá do bairro do Alto e da Associação de Moradores do bairro Santa Cecília. É ele que vai estar no programa aqui amanhã para a gente fazer um bate-papo. Além do nosso departamento de jornalismo, que traz para a gente todas as notícias do dia. Muito obrigado a todo mundo. 4 horas tem reprise, meia-noite tem reprise e já deve estar no YouTube. Já está no YouTube aí o programa. Já está no YouTube. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Que seja o primeiro de outras vindas aqui no programa. Eu que agradeço. E o apelo que eu faço aos pais, principalmente, que têm o poder de educar as suas crianças, olhem com carinho para o que a palavra de Deus ensina. Foi muito sábia e importante ali o comentário de que a Bíblia sempre ensinou a preservar os animais, né? Na arca, né? Sempre teve... A Bíblia ensina tudo. E tudo converge para Cristo. É a gente que vai se afastando um pouco das Escrituras. E a história do pensamento vem mostrando isso para a gente. Em outra oportunidade a gente pode esclarecer melhor. Mas nós nos encontramos hoje numa pós-modernidade em que família e igreja são questões a serem combatidas. Precisam ser, de alguma maneira, completamente derrotados, porque são valores que a Bíblia ensina para a gente. E por isso, talvez não o nosso desespero, né? Mas a nossa vontade de poder pregar o Evangelho, ensinar uma direção bíblica, tudo o que acontece à nossa volta, até a visão que temos de mundo, de existência e de tudo mais. Eu que agradeço. Muito obrigado e volte. Cláudio. Sensacional, pastor. Fiquei muito feliz de trazer o pastor aqui, Hélio. Com certeza retornaremos, mas eu queria dizer isso, né? Nós estamos entrando exatamente dentro de uma estratégia nossa de fazer você pensar junto conosco. Todas essas coisas mais profundas, esses valores, né, que realmente fazem diferença na nossa vida. É lógico que o preço do feijão, o que você vai fazer hoje, o ônibus, tem a sua importância porque é dia a dia. Mas a sua vida é pautada, na verdade, por valores muito mais profundos e outras pessoas estão pautando esses valores. Gente...
eu não comentei aqui no ar. Eu primeiro vou perguntar a eles se eu posso comentar ou não. Mas eu vou comentar com vocês depois, aqui fora, quando terminar o programa, de um menino de 11 anos, né, que chegou aí há dias atrás, chegou pro pai e falou assim: pai, o que é homossexualismo, o que é lesbianismo? Ele perguntou isso pro pai. E aí o pai foi conversar com ele, mas perguntou: aonde você ouviu falar isso? Meu professor falou, a minha professora falou sobre isso na escola e eu não entendi. Bom, obviamente eu não posso falar aqui quem são, qual foi a escola, enfim, mas é um assunto bom para debate. Mas é um tema difícil, é um tema complicado. Mas talvez daqui a pouco a gente também está falando sobre isso. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até amanhã às 10 da madrugada com Bake. 4 horas a gente está de volta. Aquele abraço, bom dia.